segunda parte, nossa aula, dia 23 de abril de 2021. Certo? Hoje, esses 3 últimos dias têm sido bem... Bom, eu vou voltar a apresentar, tá? Apresentar. Tela inteira. Compartilhar. Essa aqui. Esse aqui. Olha, esse é o Herbert Spencer. O Herbert Spencer era um filósofo, né, desse período, sendo um pouco mais jovem que Darwin, mas foi um grande divulgador do darwinismo. E, a partir das ideias dele, ele não foi o fundador, nem é o pai do darwinismo social mesmo, o chamado darwinismo social no sentido mais, como diria, pejorativo, naquele sentido mais negativo do darwinismo social. Certo? Ele foi um grande divulgador do darwinismo, criador de algumas expressões, inclusive a divulgação com o nome de teoria da evolução. E era muito popular, era aquele tipo de filósofo conhecido, lido, né, como se fosse um... Não era uma pessoa lá tão... Era... Desculpa. Ele era muito conhecido do grande público. Certo? Ele tinha uma publicação de divulgação. Então, a partir das ideias dele, se cultivou, ou se criou um chamado darwinismo social, que o darwinismo social considera que deveria haver a seleção natural, cada um de acordo com seus talentos, suas capacidades, em termos sociais. Ou seja, isso caiu bem para o liberalismo econômico do final do século XIX, né? Que é a concorrência saudável. É pessoas que vencem o melhor. Né? Que o Estado não tem nada que proteger. Né? Que era aquela coisa que vence o melhor. Competição. Essa mentalidade de Estado mínimo que ainda existe hoje, né? Ainda existe hoje um certo darwinismo social, às vezes é só uma reformulada de acordo com o contexto, que é diferente do contexto do século XIX, que era pior ainda. Pior ainda porque ainda podia ter algum embasamento científico. Hoje em dia, darwinismo social mesmo, daquela época não tem mais embasamento científico nenhum. Em termos de aplicar a teoria da seleção natural com base na sobrevivência do mais aptos em termos sociais, eu coloquei aqui uma citação que é do próprio Darwin, que era contrário ao darwinismo social. A miséria de nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições. Grande é a nossa culpa. Ou seja, o Darwin não era darwinista social. Da mesma coisa que ele não era um eugenista, não era um racista, certo? Não aceitou as ideias da eugenia. Ele até faleceu antes, Darwin faleceu antes das ideias realmente se desenvolverem. Quando as ideias da eugenia se desenvolvem, ele já tinha falecido. Né? Mas, vamos lá. Mendel. Depois a gente vai... Eu vou me lembrando aos poucos das coisas. Né? Mendel. Aí um personagem
totalmente diferente dos que a gente está vendo hoje, ou que a gente já viu. Né? Ele tem em comum com alguns estudiosos, alguns intelectuais, até do século que a gente viu antes, como Needham, que era padre, Spallanzani também era padre, antes até Gassendi, Pierre Gassendi, era padre, já lá no século 1600 alguma coisa, né, no século contemporâneo e conterrâneo de Descartes. Pierre Gassendi era padre. Nicolau Copérnico era um clérigo. Giordano Bruno também era clérigo, era um monge. Era um monge, um frei, se eu não me engano, dominicano, mas eu sempre esqueço. Mendel era um agostiniano. Mas a questão aqui, ele tem uma biografia muito interessante, Mendel. Então, a gente fala na biografia dele, a gente pode dizer, foi uma pessoa que fracassou. Né? Pela biografia dele, fracassou no que ele queria. Ele se tornar um monge agostiniano foi questão do contexto social dele e de oportunidade que ele teve. Foi o que ele conseguiu fazer. Olha, cadê se tem dado biográfico? Não. Eu vou ter que contar um pouquinho a história dele. Ele não faleceu. Você pode ver que ele não viveu muito, certo? Teve uma vida muito longa. Ele era filho de camponeses, austríaco, do interior mesmo, de camponeses. Ou seja, muito pobre, e se destacou na escola dele. Se destacou na escola. Eita, desculpa aí essa rouquidão. Ele se destacou e a oportunidade que ele teve para escapar de ser um camponês que foi dada para ele, foi de entrar no seminário. Certo? Ele entrou no seminário adolescente, até para escapar dessa vida de trabalho braçal, que ele não tinha nenhuma vocação para isso. Míope, era aquele típico gordinho, míope, pequeno, extremamente tímido, né? Mas a ambição dele era se tornar professor de ciências. E vou ver se tem dado biográfico aqui. Peraí. Ah, tá. Eu tenho mais aqui. Vou fazer uma introdução agora em uma apresentação de origem da genética. Certo. Não está aqui, está em outra. Mas vamos lá. Falando de forma geral, digamos assim, ele é o oposto totalmente diferente de um Francis Galton. Totalmente diferente. Ele nasceu com Johann Mendel, o nome de batismo dele. Gregor é o nome de monge, né? Gregório, em homenagem a São Gregório. E o que ele queria mesmo era ser professor. E quando ele estava já no mosteiro, teve uma vaga, uma cidade próxima, lá no interior da Áustria, a cidade de origem dele, que é Brno, em tcheco, hoje é República Tcheca. Na época era no Império Austro-Húngaro, certo? Ele era de família de origem austríaca mesmo, certo? De língua alemã. Ou mais especificamente, né, seria a língua do Boeres, ou seria o Boeres, que é da Áustria e Bavária. Né? O Hochdeutsch é a língua padrão.
o alto-alemão. Mas a língua literária também, todo falante daquelas línguas fala o alemão padrão, o Hochdeutsch. Mas ali, a Áustria e Bavária, se colocar um para falar com o outro, eles não se entendem. É feito na Itália também. Uma diversidade linguística muito grande. Nos países germânicos e da Península Itálica também. Aliás, a Europa todinha. Porque existem aqueles idiomas oficiais. Né? Mas vamos voltando aí. Até porque ele nunca aprendeu tcheco. Nessa cidade, a população, povão, a cidade que ele foi ser monge, que é Brno, falava tcheco, que é uma língua totalmente diferente, uma língua eslava. E ele teve dificuldade até para pregar, porque ele não conseguia se comunicar com o povo, era muito tímido, não falava tcheco, falava muito mal, falava muito pouca coisa, não era suficiente para se comunicar em uma pregação. E o abade superior, certo? O abade superior deu uma oportunidade para ele para ser professor de crianças, de ciências para crianças. E ele aproveitou isso numa cidade próxima. Chegando lá, ele começou a ser professor substituto, mas para ele se efetivar, tinha que passar num teste ministrado por uma universidade austríaca. Então, ele vai para a Universidade de Viena, a viagem de uns 200 e tantos quilômetros, que era de trem, e é reprovado no teste. Aí se dá uma oportunidade, e o mosteiro libera Mendel para fazer disciplina, fazer um curso na Universidade de Viena. Então, ele vai lá estudar na Universidade de Viena. Fica uns anos estudando na Universidade de Viena. Um dos professores que mais marcou Mendel foi o Doppler, do efeito Doppler, que é física experimental. Certo? Ele, na universidade, ele aprende mesmo o que é a metodologia experimental. E desde esse tempo que ele ficou na Universidade de Viena, certo? Ele queria que o estudo do ser vivo fosse realmente um estudo experimental. Ou seja, ele compreende, nessa fase, muito bem o que é o método experimental. Ele compreende muito bem o que é o método experimental. Sim, passa um tempo, uns anos, estudando na Universidade de Viena, volta para Brno, tem um novo teste, é reprovado de novo, e depois acho que faz mais outro, retorna para a universidade. Eu sei que ele não é aprovado. Ele não passa nesses testes e acaba sendo só monge mesmo, ficando só ligado ao mosteiro. Certo? Ele não passa. Não passa por conta de que ele não conseguia aprender sistemática. Ele não conseguia aprender sistemática botânica e zoológica. Ele não conseguia aprender a memorizar tudo aquilo. Ele nunca... Ele, por incrível que pareça, certo? Mendel, com toda o que a gente sabe dele, de habilidade que ele tinha para a área de botânica, foi reprovado em botânica, porque não conseguia aprender sistemática. Errava muito em classificação, ele não conseguia classificar corretamente, inventava coisa, misturava o nome científico com o nome vulgar alemão, não conseguia, simplesmente não conseguia aprender aquilo. Né? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês, terminando essa apresentação, eu vou passar outra aqui, justamente que
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que ele faz, naquele estudo das ervilhas, ele separa 7 caracteres aos pares. E aí depois se vê que ele pega a forma da semente ser lisa ou rugosa, a cor da semente ser amarela ou verde, casca da semente cinza ou branca, forma da vagem inflada ou comprimida, cor da vagem verde, amarela, posição das flores axilar ou terminal, altura das flores alta ou baixa. Caracteres simples em que ele seleciona variedade de ervilha que fossem puras, linhagens puras. Ele fez uma seleção prévia de linhagens puras que só dava, por exemplo, semente lisa, ou semente lisa amarela, ou casca cinza, ou só dava altura de flores alta, e outras linhagens baixas. E o que ele começou a fazer? A fazer cruzamento dessas linhagens puras para obter híbridos. De acordo com a teoria da pangênese, certo? Se você cruzasse uma pura de altura da flor alta com uma pura baixa, ia dar todas que nasceriam daqui seriam de uma altura intermediária. Como falei para vocês, a pangênese achava que era uma mistura do que vinha do pai e da mãe, dando uma cor intermediária, né? Dando algo intermediário. Porque haveria uma fusão. Seria como se fosse uma pessoa negra com uma branca, fica um mulato. Realmente aí fica intermediário, mas aí já é outra história. Mas eles achavam que era para todos os caracteres seriam desse tipo. Enquanto o que ele viu foi o seguinte: quando ele cruzava flores altas com planta de flores baixas, tudo dava alto. Todas. Quando retrocruzava na segunda geração, aí dava aquelas proporções que vocês já sabem. E a partir daí ele foi montando as explicações, ou seja, o conceito de dominância e recessividade, análise estatística, um trabalho dos diabos. Eu vou ver, já. Espera aí. Vou falar do trabalho de Mendel. Cadê? Que processo. Nossa, Maria. Não, está aqui. Mendel e as origens da genética. Fala logo na origem genética, ainda tem um assunto aqui do século XIX que tem um assunto ainda do século XIX, viu? Que é Pasteur, etc. Então, um dado biográfico, agora com um certo detalhe. Começa a vida no mosteiro agostiniano de Brno, um homem de hábitos em meio a homens de hábito. Porque ele era muito certinho, era muito sistemático, inclusive no próprio temperamento, na própria vida. Não é à toa que ele desenvolveu o trabalho que ele fez, né? Foi uma questão de que tinha que ser uma pessoa muito bem organizada, né? Tinha que ser uma pessoa muito bem criteriosa. Mas vamos lá. 1848 fracassa como pároco, porque eu já disse para vocês, em 1940, e no próprio ano de 1948, professor de matemática, ciências e naturais de grego no liceu de Znaim, era necessário um exame, eu sei lá como é pronunciado isso aqui, é tcheco, lá perto, que é uma cidade que na época era no Império Austro-Húngaro, é na fronteira com a Áustria atual. Em 1850, reprovado no exame em Brno, foi reprovado em geologia, exame em Viena, reprovado em biologia. Reprovado, aí sim, foi em sistemática, tanto em zoologia quanto em botânica. Ele é reprovado
tanto em sistemática, zoológica quanto botânica. Em 1951, estudo na Universidade de Viena, Christian Doppler, professor de física dele, que ele se impressiona muito com o Doppler, volta ao mosteiro e fica como professor substituto em Brno, em 1953. 1956, novo exame, reprovação. Já cultivava ervilhas havia 3 anos, fazendo seleção de variantes puras. Nesse ano começou a hibridizar. Certo? Novo exame, nova reprovação. De 1957 a 1964, ele cuida de 28 mil plantas, 40 mil flores, 400 mil sementes. Vocês veem que foi um trabalho dos diabos. E como é que era o trabalho de hibridizar? Eram variantes puras. E o que ele fazia para a fecundação? Ele tinha que cortar fora os estames das flores de delas para cruzar entre si. Tinha que, digamos assim, castrar as flores de uma variedade pura, castrar de outra, e pegava o pólen dessa aqui e cruzava ali, e vice-versa. Ou seja, um trabalho dos diabos, né? E depois para fazer a contagem das flores. É lógico que quando as plantas nascem tudo com um caractere só, por causa da dominância, ela fala assim, ó, tá tudo de flor alta. Tudo arte alta, acabou. Agora, quando não, né? Tinha que fazer a contagem para estabelecer que era aquilo, tinha um quarto, por exemplo. Mas no caso desse semente, ele tinha que descascar a vagem, separar. Eu costumo brincar o seguinte, mas vantagem em relação às ervilhas, que são fáceis, a geração de ervilhas é rápida, é muito mais fácil do que outras plantas ou do que animais. Uma curiosidade é que ele começou com animais antes de fazer com ervilhas. E aquele autor ali, Mukherjee, ele até brinca com isso. No texto dele, ele é bem humorado em várias passagens. E ele diz assim, porque ele começou, no quarto dele, a cruzar camundongos, variantes puros de camundongo, para hibridizar, né? E para fazer. E isso já seria um pouquinho demais, por mais que os agostinianos fossem até liberais, mas incentivar um monge dentro do quarto dele, incentivando camundongos a se acasalar, já era um pouquinho liberal demais para a mentalidade deles. Sim. Então, desistir do camundongo vai ter essa vantagem. E tem uma outra vantagem que o povo ainda nem fala direito, é que ervilha se come, né? Depois de contar as sementes, se debulhar, etc., depois de estar tudo anotado, não se precisa jogar fora, né, as sementes. Aí se vai para a panela. Ervilha é uma planta, é um cultivar, uma planta da culinária, né, que a gente come. E tem um... Agora, quando se diz que ele fez um trabalho muito diferente do que era feito na época, mais ou menos, certo? Ele fez um trabalho que não foi um trabalho de naturalista, foi um trabalho de experimentador, muito bem organizado. O que ele fez foi inspirado já em trabalhos que se faziam na época, porque essas plantas cultivares, de interesse de agricultura, já se fazia hibridização há muito tempo, certo? Uma coisa que ele fez foi organizar, sistematizar tudo direitinho para poder se extrair os resultados dessas hibridizações. Então, técnica de hibridização, tudo isso já existia um trabalho que falava de hibridização.
Mas com essa organização que ele deu, não. E com esse objetivo que ele deu, que foi derivar daí qual seria o mecanismo hereditário por trás dos resultados, aí também ele foi original nisso. Em 1865, publicou e apresentou trabalho na Sociedade de Ciência Natural de Brno. Texto conciso, tem pouquíssimas explicações. O texto dele foi muito mal redigido, desse trabalho. É muito árido. É um trabalho que não se valoriza. Seco, certo? Uma coisa assim, não se valoriza. Não, é um trabalho, foi um dos erros dele, é o que o trabalho não se insere no que é, em termos de biologia, não se insere no que o povo estava fazendo na época. Então não teve a valorização. Quem lia não percebia as implicações daqueles resultados. Quem lia não conseguia, na época, não conseguia as implicações, pensava que aquilo era mais um trabalho sobre hibridização de ervilha e pronto. Que aquele resultado não eram generalizáveis. Sim, ele trabalha com uma planta que é uma florzinha nativa, que não tem interesse agrícola. É uma planta que é uma erva daninha, essa pilosela, que é um fracasso, porque uma das vantagens que eu falei também da ervilha é porque tem uma reprodução sexuada bem certinha. Essa pilosela não. Tem um processo assexuados lá que eles não sabiam, e ele trabalhou com essa pilosela por conta do von Nagel, que eu falei da ortogênese, que ele se correspondeu, e o von Nagel recebeu o trabalho dele e não percebeu as implicações. Dizem que Darwin tinha, na realidade, Darwin tinha a revista que ele publicou. Estava lá na biblioteca de Darwin, mas Darwin nunca leu. Estava original em alemão, etc. Porque dá para perceber que nunca leu, os historiadores falam isso, porque tem que, na revista na época, elas vinham com o papel fechado. E tinha que tirar o lacre. E isso nunca aconteceu. Então, Darwin nunca leu. Você sabe que ele nunca leu porque ficou íntegro. A revista estava íntegra. A encadernação vinha de um jeito que ele vinha lacrado assim e tinha que abrir para poder conseguir ler. Tinha que cortar. Isso nunca foi feito. Então, Darwin nunca leu. Agora, o von Nagel, que era botânico, depois de Mendel insistir muito, deu uma chance, porque o von Nagel trabalhava com essa planta. E disse para ele, faça um trabalho com ela para ver quais são os seus resultados. E teve esse fracasso. Não seguiu o modelo dele, por ter reprodução assexuada. Certo? Então, em 1873, ele é promovido a abade. Acabou qualquer chance de carreira acadêmica dele. Uma das coisas que ele acabou não sendo ouvido também foi por não saber se promover, por ser um monge, um membro de um mosteiro, e bem de interior ainda, por não ter, ou seja, credenciais acadêmicas, ou seja, ele não era ligado a uma instituição universitária, não era um professor, e nem tinha aquela influência como foi de Darwin. Que Darwin cresceu como historiador, não, como naturalista. Darwin cresceu como naturalista porque teve o apoio de um professor dele, que é Henslow, que recebia o material dele
da excursão, da expedição do Beagle, e divulgava. E Darwin já estava inserido no meio acadêmico, mesmo sem nunca ser professor. Foi inserido graças a um professor dele, né? E trabalhou muito, enquanto que o trabalho de Mendel foi um trabalho que exigiu anos e gerou um só artigo. E esse outro artigo aqui foi um fracasso, essa tentativa de artigo. No final das contas, ele teve 2 artigos. O famosíssimo, né, com as ervilhas, e esse outro com a pilosela. Ele acabou. E quando ele é promovido a abade, ele fica a vida toda no mosteiro. Ele não tem mais tempo para nada. E até porque ele foi, como abade, foi uma negação também. Ele não tinha. Os colegas deles acabaram, depois que ele faleceu, os colegas dele se livraram de muita coisa dele mesmo. Tanto é que muitas das anotações originais não existem, porque não tinha por que guardar aquilo, ninguém sabia, né? Então vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês. Aqui o método, né? De castrar a planta aqui, de uma, por exemplo, flor roxa, flor branca, certo? E no caso da flor roxa, só dá flor roxa, né? Porque, isso mesmo, aí está falando sua posição. Aqui não está falando das flores, mas a flor roxa é dominante. Pronto. A autopolinização só vai dar um caractere. Tudo igual, né? Isso aqui é caracteres puros. Quando a polinização é cruzada, só dá esse aqui, porque na geração F1, aqui a parental F1, só dá roxo. E aqui na ou cruzada ou autopolinização, aparece 1/4 de branca. Ou seja, o recessivo aqui, né? Aquela história do azão, azão, azinho, né? Ou azinho, azão e azinho, azinho. Aquilo ali que você já sabe. E os resultados dele aí. Certo, aqui os resultados, as proporções encontradas. Certo? Isso aqui eu não preciso estar repetindo para vocês, né? Vocês vão ver bastante em genética mesmo. É só para ver a questão de contexto histórico. Vamos falar agora, vou falar logo da redescoberta de Mendel. Redescoberta não, perdão, é melhor dizendo, a descoberta dos autores sobre o que existia Mendel. Certo? Foram 3 autores estudando hibridização de plantas, que entraram em contato com o trabalho de Mendel. Esse era um botânico, Hugo Marie de Vries, holandês, neerlandês, acho que mais de família, não sei porque, porque o nome dele tem mais francês, mas deve ter origem na Bélgica, né, na parte francesa da Bélgica. E ele era botânico e estudava ervilhas. E começou o grande fã de Darwin também, e ele nascido em 1948 e falecido em 1935. Perto do ano de 1900, ele já tinha resultados muito parecidos com os de Darwin, com os de Mendel. Só que não sabia sobre Mendel, sobre aquele trabalho. Até que um colega amigo dele entregou para ele uma cópia. Olha, você não está trabalhando com hibridização de ervilhas? Eu tenho um artigo aqui
sobre hibridização de ervilha, pode ser útil para você. Ali viu o artigo, que era o de Mendel, de 1865. Já era perto do ano de 1900, se não já era 1900. Agora não sei a data exata que ele recebeu o artigo em mãos de Mendel, mas deram para ele. Disseram até assim mesmo, é de um tal de Mendel. E ele viu que Mendel, décadas antes dele, tinha obtido resultados semelhantes. O que aconteceu, pessoal, foi o seguinte: no final do século XIX, com o estudo de hibridização, alguns autores começaram a ter ideia semelhança de Mendel e fazer trabalho semelhante. Isso depois de Mendel, né? E entraram em contato com Mendel pela literatura, como o Hugo de Vries. Pela literatura. Ou que é entregado para eles, etc. Mas eles caiu para trás. O de Vries, quando viu aquele artigo décadas antes, de 1865, com os mesmos resultados dele, o mesmo tipo de proposta hereditária, caiu para trás. Já estava no prelo o artigo dele, ele nem ia fazer referência bibliográfica a Mendel, até que voltou atrás e fez. Certo? E um outro, vamos ver se é esse próximo. Sim, eu vou fazer um pouquinho na biografia primeiro. Conta-se a história que em 1878 ele faz uma visita a Darwin. Ele estava bem mais jovem que Darwin, claro. E a partir dos anos 1880, nessa visita a Darwin, ou seja, há uma influência, certo, de que ele deveria guiar a pesquisa dele para elucidar as questões hereditárias, né? Em 1880, começa uma coleta de variantes estranhas de plantas e cruzamentos com normais. Ele começa a cruzar plantas normais. Em 1997, publicou um artigo chamado Monstruosidades Hereditárias. Esses variantes estranhos eram mutantes. Okay? E em 1900, o artigo sobre híbridos de ervilhas. Ele criou o termo mutante após descobrir variantes sem explicação. Que viu que não havia explicação para isso. Ele foi o criador desse termo mutante e depois se tem uma explicação do porquê da mutação, né? Mas não na época dele. Outro, vamos lá, foram 3. Karl Franz Josef Erich Correns, ou simplesmente Karl Correns, nascido em 1864, 100 anos antes de mim, e falecido em 1933. Alemão, botando aqui Tübingen, trabalho com hibridização de ervilhas e de milho. O De Vries era só ervilha. Desculpa, aqui não vou entrar em detalhes biográficos, né? Não. Então, ele chegou a resultados muito parecidos com o de Mendel também. Na mesma época, a publicação foi também no ano de 1900. E o austríaco Erich von Teschmark-Eisener, também com ervilhas. Ele era da Universidade de Viena, justamente a mesma de von Egli. E há uma relação entre eles, não sei. O von Teschmark-Eisener, ele não era orientando de von Egli, mas era, eu acho, se eu não me engano, foi orientando de um que foi aluno de von Egli. Eu sei que teve uma proximidade com aquele que não aceitou os trabalhos de Mendel. Eu não me lembro agora qual foi a ironia do destino aí. Justamente
mas ele era ligado ao laboratório lá do Funegre, certo? Também em 1900, certo? Esse aqui já faleceu em 1962, já vem bem mais recente, né? E quem é esse aqui? É o William Bateson, certo? Que ganhou o apelido de Bulldog de Mendel. A história é curiosa. Na realidade, pessoal, o fundador da genética foi esse aqui. A gente pode chamar que ele foi o fundador da genética, certo? Ou da genética mendeliana. Aqueles três que eu falei, o De Vries, Carl Coens, von Max Eisenegger, eles publicaram e fizeram referência a Mendel. Na publicação, descobriram que tinha um trabalho anterior, certo? Mas eles não organizaram assim um corpo ou uma disciplina. A cabeça por trás dessa organização foi o William Bateson. Conta-se que no ano de 1900, numa viagem de trem, agora essa é história que não se sabe, que é um orientando de Bateson falou que isso aconteceu. Então, nunca se sabe direito. Mas conta-se que nesse ano de 1900, o William Bateson leu o artigo de Vries a caminho de uma palestra, de uma cidade para outra na Inglaterra. Certo? Leu no trem. Quando chegou nessa cidade para dar palestra, a palestra foi sobre Mendel. Já foi sobre o que ele leu. Ele ficou tão impressionado que abriu a cabeça dele e viu aqueles resultados. Digamos assim, foi ele que é o fundador da genética mendeliana. A partir daí, ele começa a orientar um campo de estudos novo, um campo novo de estudos, certo? Tanto é que, olha aqui, essa é a capa do livro dele, uma edição bem mais recente do que a original na época, certo? Ele faleceu em 1926. Aqui, Princípio da Hereditariedade de Mendel, vocês dá para ver. Autores, William Bateson e Gregor Mendel. Ou seja, isso é uma homenagem póstuma que ele fez a Mendel. Certo? Ele foi por isso que foi também apelidado de Bulldog de Mendel, porque já existia o apelido, o Huxley era chamado de Bulldog de Darwin. Certo? Era brincadeira também com a aparência dele, com o jeitão dele, que é bem, ele tinha uma cara bem amarrada. Aqui uma foto dele mais velho, uma foto dele mais velho, tem essa cara de, você pode, sim, aquele tá um pouco mais jovem, num ângulo melhorzinho, mas ele era uma pessoa bem que ele assumiu uma postura porque ele viu depois que ele tomou conhecimento da vida de Mendel, ele achou que Mendel foi injustiçado do destino, né? Olha, por que Mendel não foi aceito na época? Como eu falei para você, recapitulando, foram vários motivos. Mendel não era do meio acadêmico, Mendel publicou muito pouco, Mendel não soube valorizar o trabalho dele, certo? Na realidade, o pessoal que acaba sendo reconhecido em vida é porque tem uma atuação muito mais atuante do que Mendel foi. Mendel não teve oportunidade, a gente não pode culpá-lo por isso. Ele não pode ser culpado por isso, né? Então, de falta de oportunidade na vida dele. Mas, então, não foi nem tanto porque não compreenderam o trabalho dele, porque estava muito à frente da época. Também teve uma responsabilidade por causa do contexto que Mendel estava inserido, daquela vida que ele levava, que ele não conseguiria fazer muitos trabalhos, sair fazendo palestra por aí, porque ele realmente era muito tímido, não tinha oportunidade de viajar, de defender o trabalho, de valorizar o trabalho. Então,
ele acabou não se inserindo nesse mundo acadêmico, né? E, em geral, o povo que se insere é porque publica muito, participa de muitas palestras, vai a muito congresso, se torna conhecido entre os seus pares primeiro e depois acaba sendo conhecido público em geral, quando o trabalho dele ganha algum interesse da mídia ou da imprensa, como foi o de Einstein, né? Foi justamente assim. Teve interesse na mídia, acabou virando celebridade. Teve interesse pela imprensa, na imprensa, e vira celebridade. E vou estar aqui, não. Eu vou falar mais do que. Sim, William Peterson, como se dissesse, eu vou passar o resto da vida divulgando Mendel para corrigir essa injustiça histórica que teve com ele. Então, talvez o nome da genética seja genética mendeliana, esse programa de pesquisa, graças a Peterson e não aos outros três. Porque na realidade, vocês sabem que existe alguns mecanismos de herança que não seguem exatamente as leis mendelianas. Mas, nesse ano de 1900, eles deixaram de lado aquilo que não tinha explicação pelas leis mendelianas e começaram a aperfeiçoar estudos que seguissem essas leis. O que a genética mendeliana, ali no começo, criou para ele foi um programa de pesquisa com fundamentação muito bem clara, estabelecida. É melhor explicar isso melhor. Porque, olha, nem toda herança seguia aquela vez. O que eles fizeram na época foi deixar de lado aquilo que não estava seguindo para depois tentar explicar e se concentrar e aperfeiçoar o modelo mendeliano. Então, o que o trabalho de Mendel deu foi um modelo de pesquisa. Certo? No ano, só curiosidade agora, no ano de 1904, nasceu o filho primogênito do William Peterson. Adivinham qual é o nome desse filho primogênito? Gregory Peterson. Um polímata. O Gregory Peterson fez trabalho em tudo quanto é área. Fez da biologia, a semiótica, a antropologia. Foi casado com Margaret Mead, uma antropóloga. Ou seja, Margaret Mead era nora de William Peterson. E no ano de 1905, Peterson cria a palavra genética. Então, a palavra genética foi uma criação de William Peterson. E ele mesmo fez muitas pesquisas, né, sobre a hereditariedade, certo? Variação, e ele mesmo fez muitos estudos. Por isso que eu digo para vocês que ele foi o principal articulador da fundação da genética. Foi Peterson. A palavra genética mesmo foi criada por ele, para unificar esse campo de estudos. É bom dizer que genética ou genética mendeliana, é uma criação de William Peterson, essa uniformização. E a palavra gene também. Porque posterior à palavra genética foi a criação do termo gene. Foi no ano de 1908 ou 1909. Agora, nessa época, ele não sabia que deveria ter uma unidade hereditária. Mas o que, fisicamente falando, em termos era e onde estava, não se sabia. Sabia que tinha unidades hereditárias, uma do pai e da mãe, se juntavam, uma era dominante em relação ao outro, o recessivo só aparecia quando estava puro, né, quando era tanto de pai e mãe, e sabia que algo era hereditário.
Então, são unidade de hereditariedade, por exemplo, um gene para flor branca, que é recessivo, tinha que ser de pai e mãe. Então, o nome se batizou como gene, certo? Em 1908, 1909, por aí. Mas o que era, aí foi posterior, né? Posterior. Na década de 1920, se estabelece, se descobre que o cromossomo, que, onde está os genes. E nos anos 40, aí foi o trabalho de Morgan, do americano, Thomas Morgan. E nos anos 40 se descobre que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, onde está os genes. E em 1953, o Watson e Crick fazem um modelo, uma proposta de modelo para explicar qual é a estrutura do DNA, que é a dupla hélice. É uma proposta de modelo e, como foi uma proposta bem sucedida, ficou para a história, né? Porque foi corroborada pelos resultados posteriores. O que sempre acontece em ciência é que a coisa não é descoberta. O Watson e Crick não descobriram o DNA. Eles fizeram o DNA já sabia que era, desde os anos 40, que era onde estava o gene, ou os genes, né? Era feito o DNA, e sabia que o DNA está nos cromossomos desde os anos 20. Porque os cromossomos são feitos de DNA e proteína. Então, na época, o que o Watson e Crick fizeram foi pegar o que se sabia na época e criar um modelo. Não vou aqui entrar nos detalhes agora, que é século XX, não vamos. Mas eles criaram um modelo para explicar os resultados experimentais que existiam até então. Certo? O que deu certo? Foi que esse modelo permitiu novos experimentos. Esse modelo foi corroborado pelos experimentos posteriores a 1953. Então, só fez reforçar ainda mais, né, o modelo, e esse modelo foi aperfeiçoado, né, houve aperfeiçoamento, e a partir dele se desenvolveu aquele dogma central da biologia, etc. E se desenvolveu a engenharia genética, tudo a partir do modelo deles. Então, realmente, o que temos em 1953 foi uma proposta de modelo explicativo. Certo? Opa! Isso aqui. Aff, Maria. Quase. Quase derrubo coisa. Tem que tomar cuidado, porque aqui eu fico muito perto de mim. Eita. Tem uma outra coisa para vocês agora. Dá tempo. Eu comecei ali na parte de genética porque eu estava falando de Mendel. Aí fiz logo uma apresentação da origem da genética, como foi o contexto, certo? E agora, ainda é século XIX, né? Vamos apresentar. Pasteur. Vamos. Olha, a gente pode dizer que Pasteur, ele não refuta a geração espontânea. Falando logo de cara, não há refutação do trabalho de Pasteur da geração espontânea. O resultado dele dizem outra coisa, que a gente pode concluir pelo resultado dele, vou dizer daqui a pouco. Mas o resultado dele
os resultados posteriores a Pasteur corroboraram que a geração espontânea não existe, não acontece. É do mesmo jeito que o Watson Crick, certo? O que foi importante foram os resultados após o trabalho deles e após o trabalho de Pasteur. A casa que ele nasceu, né? Aqui tem uma plaquinha lá na França, nessa casa nasceu Louis Pasteur, em, se não me engano, 17 de dezembro, ou 27 de dezembro, 27 de dezembro de 1922. Nasceu também em 1922. Galton, Pasteur e Mendel. O que Pasteur já era conhecido como químico. Havia um reconhecimento, já era membro da Academia Real de Ciências, certo? Hoje em dia, a gente diria que ele era um engenheiro químico. Desenvolveu métodos para a indústria de bebidas. Considerado um dos pais da microbiologia, então ele já tinha muito contato com micro-organismos, e defensor da ideia que as doenças eram causadas por micro-organismos, certo? Mesmo na Academia de Ciências da França. O que vamos falar agora é do debate sobre a geração espontânea e como é que Pasteur entra nesse debate. Pasteur, por causa da experiência dele, ele não aceitava a geração espontânea. Ele queria outras explicações sobre isso. Espera aí, vou ajeitar uma coisinha aqui. Sim. Então, o que aconteceu é que, vamos lá, fez experimento com essa, mas eu queria aqui uma coisa. Cadê os... Olha, na época, ficou conhecido como debate entre os heterogenistas e os panspermistas. Não tem nada a ver com o que eu vou chamar de panspermia. Heterogenista vem de heterogênese, que significa a geração do diferente. Era como ficou conhecida na época de Pasteur a geração espontânea, por causa de um trabalho o trabalho do Pouchet, era um médico francês. E panspermistas, porque significa sementes em toda parte, como eram conhecidos os que eram contrários à geração espontânea, porque queriam explicar aquela geração de seres a partir de contaminação vinda pelo ar. Então, as sementes dos micro-organismos teriam que estar em toda parte. Por isso o nome panspermistas. Ele já tinha feito algum trabalho contrário à geração espontânea, ele já era conhecido como microbiologista, etc. No ano de 1860, a Academia de Ciências da França instituiu um prêmio para quem resolvesse a questão da geração espontânea. Mas aí ele entra nesse debate para refutar de vez que a geração espontânea não existe. Espera aí um pouquinho. Vou botar aqui. Certo? Em 1859, um ano antes disso, certo? Lembre-se, um ano antes disso, antes desse prêmio, a academia... Um minutinho, tá, pessoal? Um ano antes disso, certo? Desculpa o que eu pulei de vez para Pasteur.
Eu estava atrás dele, cadê? Não, eu já tinha colocado, estava no slide anterior. Esse Félix Archimedes Pouchet, um pouco, era mais velho que Pasteur, etc., de 1800, e quando Pasteur nasceu em 1822, né? Ele publicou um livro, Heterogenia ou Tratado da Geração Espontânea, com base em novos experimentos, em que ele conta a história todinha daquele debate inconcluso, de como eram as concepções de geração espontânea antes disso, daquele debate inconcluso entre Nietzsche e Hans Spallanzani, até para reforçar que ele não tinha sido refutado a geração espontânea, certo? Em que ele faz novos experimentos, certo? Aqui, até numa edição mais recente, mas só tem interesse histórico, né? Isso aqui. Qual era o experimento de Pouchet que ele apresentou em 1856? Esse tratado é 1858, 59. Mas ele tinha feito um experimento: água, mercúrio, feno aquecido e há aparecimento de micro-organismos. Certo? Aqui ele mergulha aqui no mercúrio, a rolha, depois aquece e há aparecimento de micro-organismos. Por que há aparecimento de micro-organismos? Na realidade, o problema foi o feno, foi o material. O erro experimental técnico, né, foi um erro técnico de Pouchet, foi usar esse feno, que ficam microbolsões na parte interna que geram um isolamento térmico. Então, aqueles micro-organismos que têm um pouquinho mais de resistência, etc. E você sabe que micro-organismos, bactérias, se multiplicam muito rápido. E era uma das coisas que não se sabia na época, que era a multiplicação por divisão simples e extremamente rápida. Certo? Então, ele mostra que há aparecimento de coisa que tinha sido esterilizado. Então, isso era por geração espontânea. E agora vamos voltar para Pasteur. Esse debate aí entre o pessoal de Pasteur versus o de Pouchet. Ele fez experimentos com resultados contrários à geração espontânea, mas como foram esses experimentos? Aqui. Caldo nutritivo despejado num frasco de vidro. O gargalo do frasco é esticado e curvado ao fogo. O caldo nutritivo é fervido e esterilizado. Certo? E o gargalo, se o gargalo do frasco é quebrado, surge micro-organismo no caldo. Certo? E manteve-se livre de micro-organismo por um bom tempo. Mesmo, qual era o objetivo desse gargalo curvado? Era permitir a entrada de ar para evitar aquela explicação de que há uma destruição de força vital, seja lá o que fosse, por conta do ar aquecido. Então, que esfriava e tinha ar entrando. E essa curva aqui era para evitar ao máximo a entrada de micro-organismos aqui. Acontece que evita ao máximo, mas não significa que evita tudo. Não. Realmente não evita todos os micro-organismos. Certo? Agora, se quebrasse, apareciam os montes. Certo? Vamos lá. Aqui é só uma nova figura com essas explicações. Exemplo aqui dos balões de vidro dele da época, guardados em museu. E balões de vidro. Vou colocar o resultado dele. Olha. Então, qual é a tese de Pasteur? É que os micro-organismos chegam aí pelo ar. É uma contaminação do ar. Certo? Se é uma contaminação do ar, em ambientes diferentes a contaminação vai ser diferente.
Porque, como eu falei para vocês, esse gargalo evita o máximo, mas não é perfeito, certo? Não é perfeito evitar, não é 100% para evitar a contaminação. Então, aí ele fez experimentos, depois de que, no experimento inicial, que não houve variação do ar, e teve alguns que se contaminaram, a maioria não se contaminou. Então, vamos comparar ambientes diferentes. Primeiro, ele abre 19 balões no anfiteatro da academia. 5 se contaminaram. No campo, de 19, 16 se contaminaram. Então, o ar no anfiteatro é menos exposto do que um aberto ao campo. Certo? Isso é um tipo de resultado que dá para chegar à conclusão que tem alguma coisa, o ar tem alguma coisa, mas não é o suficiente ainda, até porque foram só 19 balões de cada, né? Então não tem muito significado estatístico aí ainda. Aí fez novos experimentos, com 73 balões total. Certo? No sopé de um monte, no Monte Jura, de 20, 8 se contaminaram. Na subida do monte, 850 metros, de 13, 5 se contaminaram. E no alto do monte, 2.000 metros, de 20, apenas 1 se contaminou. Porque qual era também aqui? Se é o ar, o veículo que gera a contaminação, quanto mais rarefeito, menor a contaminação. É o que ele demonstra aqui. É o pessoal de Pouchet, né, não aceitou esse resultado também não, porque eles também continuaram usando feno como o nutritivo, né, como o caldo nutritivo à base de feno, e continuava a contaminação, e continuava a aparecer aos montes, porque tinha aquele defeito técnico, enquanto Pasteur usava levedura de cerveja, levedura, né? Caldo nutritivo de levedura de cerveja, esterilizado. Olha, esses resultados, até porque não se teve muito mais experimentos que esse, era para ter mais, para ter um maior significado estatístico. Realmente não se tem não se teve uma estatística adequada dos resultados. Por isso ainda foram contestados. Só se usou um tipo de caldo nutritivo, os outros usaram foram outros, não tem. Então, criou-se também uma variação, enquanto que os do Pouchet usavam um caldo nutritivo que era de feno e Pasteur um de levedura de cerveja. Ou seja, tem uma variação, tem um quê? Uma variante experimental aí. Então, não há uniformidade experimental. Então, e realmente teve o problema técnico no pessoal lá entre eles, certo? Qual a conclusão que a gente pode tirar do trabalho de Pasteur? Que esse foi um trabalho em 1960, ele não se alongou muito nisso, ganhou o prêmio, e o pessoal acusou a academia de ser favorável a Pasteur, porque ele era um membro da academia, ele já era conceituado, né? Ou seja, tem uma influência pessoal dele, certo? E que a Academia de Ciências já estava muito mais inclinada a ele do que a Pouchet, que não era membro, então acusaram a Academia de Ciências de ser parcial. Sim, mas, de qualquer maneira, realmente, esses experimentos de Pasteur não permitiam a refutação da geração espontânea. Não permitiriam, não. De fato, o que os experimentos dizem é que olha, os experimentos apontam, eu estou me enrolando um pouquinho, desculpa. Os experimentos apontam para a seguinte conclusão: está mostrando evidências de que a proliferação de micro-organismos é pela contaminação do ar. Eles estão chegando pelo ar. Porque altitude diferente, a contaminação
quanto mais alto cai, quanto o ar mais rarefeito cai. Se é um ambiente fechado, tem menos contaminação que um ambiente aberto. Ou seja, há uma evidência de que o ar é o veículo contaminante, e não que aqueles micro-organismos surgem por geração espontânea a partir do próprio caldo nutritivo. Se os heterogeneistas estivessem corretos, não haveria diferença. Dependeria apenas do caldo nutritivo, certo? Mas foram feitos poucos experimentos, no final das contas. Ou seja, eu não daria para refutar, não. Daria para chegar só a essa conclusão, de que o ar é um veículo contaminante nesses experimentos. E que não seria possível de refutar a geração espontânea, até porque seria muito mais difícil refutar a geração espontânea mesmo. Certo? Não diria para vocês, não se prova a inexistência de uma coisa. Não se provaria que a geração espontânea não existe. O que se faz é diferente. O que se faz é mostrar que existe outro processo, outros mecanismos, outras explicações. Foi o que aconteceu depois de Pasteur. Olha, Bruno Latour é um sociólogo contemporâneo. Falando de Pasteur, eu acabei falando desse Bruno Latour, que a gente vai falar de novo na filosofia da ciência do século XX. E ele tem uma abordagem de filosofia da ciência, que é a chamada sociologia da ciência, em que ele enfatiza muito os bastidores e as relações sociais das pessoas envolvidas ali. E ele, nesse livro, Pasteur, Guerra e Paz dos Micróbios, certo? E ele diz que a Academia de Ciência da França foi parcial em relação a Pasteur. Foi parcial, sim. De fato, foi. Mas Bruno Latour, vou ver se eu coloquei isso aqui, esquece o que aconteceu depois de Pasteur. Alegações do heterogeneista. A academia era tendenciosa a favor de Pasteur. Sim, era sim. Mais tarde se descobriu que o feno é mais resistente à esterilização. Ou seja, algo desfavorável aos heterogenistas. Um resultado experimental se mostrou que havia um problema técnico no método usado pelos heterogenistas. Porém, os resultados científicos posteriores corroboraram Pasteur. A história deu razão a Pasteur, em outras palavras. Não foi nem tanto o ano de 1860. Ficou inconclusivo nesse ano de 1860. Foi o que aconteceu depois. Certo? Por mais que a Academia de Ciências fosse tendenciosa a Pasteur, mas a história deu razão a ele. Porque depois se verificou que o micro-organismo se multiplica por divisão simples, por mitose, que a multiplicação é muito intensa. Todos os resultados posteriores a Pasteur corroboraram ele. Inclusive, descobriram o erro técnico dos experimentos de Pouchet. Ou seja, eu ia concluindo aqui uma coisa, que Pasteur não refutou a geração espontânea. Certo? Realmente não refutou. Olha, eu vou concluir, falar de geração espontânea, teoria celular, na aula que vem, certo? Eu vou pedir para terminar um pouquinho mais cedo hoje. Tá, pessoal? Cadê o povo? Desculpa, mas eu não fiz chamada, né? Vocês não avisam. Hoje estou... não é todo acordar às 2 da manhã, tendo ido dormir às 10, nada dessas coisas. Como se diz, a gente
desempenho Olha a frequência aí, pessoal. Então, eu vou parar de apresentar. Parando a apresentação. Façam a frequência aí, por favor. Vou parar a gravação.